Graça e paz, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui o Diácono Leandro do canal Falando da Palavra. Queridos, é bem certo que nós, quando servimos ao Senhor, a unção, a presença, o poder do Senhor tem que ser visível naquele que o busca verdadeiramente, naquele que tem intimidade para com o Pai, naquele que busca ser cheio da presença do Senhor. E quando nós buscamos essa graça, essa presença, nós sabemos que aquele que verdadeiramente busca ser cheio da presença e tem intimidade com o Pai, o Senhor derrama da sua graça, do seu poder. E consequentemente, pela misericórdia, nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, venho trazer nesse vídeo, no Falando da Palavra, a diferença nas nossas vidas, que muitas das vezes a gente podemos ajudar alguém, não só com ouro, não com prata, nem mesmo com moedas, mas a gente pode ajudar alguém com um simples abraço, com um simples conselho, com a palavra, através do Espírito Santo, porque aquele que serve a Jesus, aquele que tem unção, ele faz a diferença. E muitas das vezes não é prata nem ouro, mas uma palavra, uma profecia, uma cura. Isso sim vai edificar uma vida. Porque muitas das vezes nós queremos ser ajudados pelas coisas físicas, pelas coisas materiais. Mas o que mais precisamos é ajudas espirituais. É se fortalecer na graça e na presença do Senhor. Podemos ajudar, sim, com as coisas materiais, terrenas, até mesmo financeira quando podemos. Mas o que a gente mais presencia é a falta de Deus nas pessoas. É a falta de Jesus no coração das pessoas. Pessoas que porventura se encontram desanimadas. Pessoas que porventura sofreram um certo problema dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro do seu trabalho, dentro da escola. Cada um tem uma história a ser contada. Cada um passou por um determinado tempo de dificuldade, de dor, de lamento, de enfermidades, doenças. Muitos conseguem se levantar, mas também muitos não conseguem se levantar. Muitos não têm força para se levantar. E nós, como servos de Deus, temos que ter a palavra. Por onde nós formos, por onde caminharmos, e fazer jus àquilo que Jesus colocou em nossas mãos, que é a sua palavra verdadeira, que é, queridos, a presença do Espírito Santo, porque esse sim faz a diferença.
na vida daqueles que por um determinado tempo foram machucados. Nós vamos ver a história aqui, queridos, que todos nós conhecemos. No livro de Atos, no capítulo 3, a história do coxo que ia para diante do templo para pedir esmola, porque não conseguia andar. Mas um dia, homens de Deus se achegaram diante dele. E aquilo que eles tinham, o deram para ele. O que é que você tem entregado para o seu irmão? O que é que você tem entregado para o seu vizinho? O que é que você tem entregado para a sua família? O que é que você tem deixado no altar do Senhor? Quando nós olhamos a história do coxo, nós bem sabemos que aquilo que João e Pedro tinham era muito mais valioso do que ouro e prata. Se juntasse todas as pérolas, as pedras preciosas, não tinha valor mais do que aquele Pedro tinha, do que Pedro e João tinham naquele momento, que era a presença de Deus, que era o Espírito Santo de Deus, que era a unção do Pai. E nós bem sabemos, queridos, que muitas das vezes as pessoas que estão doentes, ela pode ter a cura física, mas o que é necessário fazer é a cura da alma. Esse coxo ele precisava de uma cura. Só que o que ele procurava era aquilo que o alimentava. Era aquilo que saciava a sua fome, que era o alimento sólido. Porque ele sabia, se ele não se alimentasse, ele se compadecia, ele morria. Ele desfalecia, ficando sem força. Imagine para alguém que já é debilitado, que para se locomover, para andar, precisa de mãos ajudadoras, precisa de alguém para ajudá-lo. E ainda não ter com que se alimentar. E muitos hoje que têm a sua saúde instável, que têm a sua vida instável, ele não consegue enxergar o problema do próximo. E muitos ainda têm a reclamar, a murmurar, a questionar a Deus, porque não consegue tal coisa ou porque não conseguiu tal coisa. Seja as bênçãos pessoais, financeiras, ou até mesmo espiritual. Mas aqui, queridos, nós vemos um homem que era coxo. Ele precisava de mãos ajudadoras, sim. Mas ele ia, ele procurava. Porque se ele não saísse, ele não comeria. Ninguém se achegava em sua casa. Mas ele tinha que sair. Ele tinha que pedir. E o mais engraçado, queridos, é que ele já sabia onde encontrar. Ele já sabia onde ir. E ele já sabia como fazer para se alimentar. Mas nós que servimos ao Senhor, sabemos que o alimento
que mais falta nos dias de hoje para as pessoas é a palavra do Senhor. Muitos não têm mais se alimentado da palavra. Muitos não têm o interesse de se alimentar da palavra. Muitos não buscam entender o que é a palavra de Deus. O porquê Jesus veio. O porquê do sacrifício. O porquê de vir na terra para morrer pelos nossos pecados. Queridos, quando nós olhamos para a vida desse coxo, ele precisava de um algo. E ele sabia que para ele se alimentar ele tinha que sair. Porque se ele não saísse, ele morria dentro da própria casa. Queridos, muitos estão morrendo dentro da sua própria casa. Porque não conseguem sair, porque não querem sair para procurar o alimento, para se alimentar, para comer, para se encher e se fortalecer. Muitos não têm saído para buscar a casa do Senhor, a presença de Deus, se fortalecer da graça e do poder de Deus. Muitos têm preferido ficar em casa e têm morrido. Muitos têm morrido dentro da sua própria casa, porque não querem sair, porque não querem se alimentar, porque não querem buscar o Senhor verdadeiramente. Aquele coxo precisava comer, porque se ele não comesse, ele morria ali mesmo na sua casa. E ele saía mesmo com mãos ajudadoras. E tem pessoas que nem ajudando, que nem chamando, que nem insistindo, vai para a casa de Deus. Aquele coxo ia para a porta do templo, porque ele sabia em que em algum momento ele seria alimentado, ele receberia moeda para se alimentar. E o que nós temos feito para se alimentar da palavra do Senhor? Como que a gente tem feito essa busca? Como que a gente tem agradado ao Senhor? E se é que estamos agradando ao Senhor? Da forma que estamos fazendo, do jeito que estamos fazendo. Se nós não entendemos, se nós não buscarmos a Jesus, se nós não tivermos o Filho, também não teremos o Pai. E para se ter o Filho, nós temos que sair de casa. Temos que sair de casa. Senão nós morreremos dentro da nossa própria casa. Muitos têm preferido ficar em casa. Muitos não têm ido buscar aquele que o alimenta, aquele que vai te alimentar, aquilo que vai te fortalecer, aquilo que vai te levantar, aquilo que vai te dar forças. Mas prefere ficar em casa. O mais engraçado é que quando se fala da palavra de Deus, muitos proferem e anunciam que conhecem a palavra de Deus. Mas uma coisa é conhecer, e outra coisa é praticá-la. Outra coisa é vivê-la, e outra coisa é buscá-la. Aqueles que julgavam Jesus, conhecia Jesus, mas mesmo assim não deixou de julgá-lo.
sabia dos seus feitos, dos seus milagres, mas mesmo assim não deixou de o acusá-lo. O fato de conhecer a palavra não quer dizer que você conheça Jesus. O fato de você ter ouvido a palavra de Deus não quer dizer que você já é um crente. O fato de você ter ouvido não quer dizer que você vai ser salvo. Quem não tiver o Filho também não terá o Pai. Aquele coxo sabia o que fazer para se alimentar, mesmo não conseguindo andar. Ele não queria desfalecer em casa. E ele sabia aonde receber moedas. Só que quando nós se sacrificamos para se alimentar, Jesus ele vem e nos abençoa. Jesus nos dá o ar da sua graça e do seu poder. Ele nos dá aquilo que nós não imaginamos. Ele nos dá aquilo que nós não pensávamos em receber. Como aquele coxo, queridos. Ele foi em busca de moedas. Mas ele recebeu um algo que nem mesmo ele esperava. Quando nós buscamos o alimento para as nossas vidas, Jesus nos abençoa. O Senhor nos abençoa. Quando nós se sacrificamos para o reino de Deus, o Senhor nos abençoa com aquilo que nós nem imaginamos. Por isso que não devemos ficar presos em casa. Mesmo que venha alguém te ajudar. Mas entenda, querido, Deus ainda é o Deus do impossível. Deus ainda faz acontecer. Deus ainda faz milagres. Deus ainda quebra protocolo. Porque Ele ainda continua sendo Deus. Aquele coxo esperava somente por uma moeda, mas recebeu a sua cura, porque precisava se alimentar. Foi em busca do seu alimento, saiu da sua casa, mesmo com mãos ajudadoras, mas recebeu a sua vitória. Se você quer receber a sua vitória, saia da sua casa. Vá em busca do teu alimento. Vá em busca daquilo que vai saciar a sua fome, a sua sede. Não morra em casa. Não se compadeça na sua casa. Queira se alimentar. Queira viver uma vida verdadeira com Deus, com o Pai. Busque o Filho, porque se você buscar pelo Filho, você terá o Pai. Porque aquele que não tem o Filho, também não terá o Pai. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Que você possa ser como esse coxo,
mesmo nas suas dificuldades, mesmo na sua pouca força, mesmo você não conseguindo andar, pede ajuda, mas vai buscar o teu alimento, vai buscar aquilo que vai te alimentar, porque o Senhor pode te surpreender com aquilo que você nem espera e nem imaginaria. Amém? Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.